você não consegue sair das dívidas? Nesse vídeo eu vou te falar, eu vou pontuar várias coisas que você vem fazendo. Eu sei que você vem fazendo essas coisas e que essas coisas que você vem fazendo te impedem de sair do endividamento, te impedem de prosperar financeiramente. Eu participei de uma entrevista muito bacana, conteúdo bem preciso, bem completo, que vai te ajudar muito. Então fica comigo para você acompanhar e entender tudo direitinho. Quero te convidar a participar do nosso curso de Gestão Financeira e Investimentos. São mais de 30 aulas para você. Você vai assistindo a aula, anota suas dúvidas, e aí toda última segunda-feira do mês tem aula de mentoria às 20 horas. Vai tirar a dúvida ao vivo por videoconferência com os professores do curso. E para isso, para ter acesso a esse curso, basta você se tornar membro Safira ou Diamante aqui do nosso canal. Não esquece de deixar aí o seu joinha, de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos também, claro. Deixe seu comentário aqui, porque ele é muito importante para nós. E você conhece alguém que é muito gastão? Conhece? Então compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que você vai ajudar muito. Vem comigo, presta atenção nessa entrevista. Esse bloco com o Marcelo Segredo, que é coach financeiro e vai trazer dicas pra gente de como sair das dívidas. Deixa eu já te mostrar o nosso QR Code, que é mais uma maneira da gente ficar pertinho, bem sintonizado. Você coloca o seu celular ou no modo foto ou no aplicativo de QR Code e vai direto para o nosso canal do YouTube, onde você acompanha a nossa programação ao vivo. Se ainda não for inscrito, pode se inscrever lá. Você ativa no sininho as notificações e assiste também vários programas que já foram ao ar. Marcelo, prazer te receber aqui. Muito boa tarde. Boa tarde, Jaque. Tudo bem? Tudo ótimo. E a gente vai bom. falar de um assunto que eu acho que vai ter bastante pergunta, por isso que eu te convido a participar. Se não quiser, não precisa se identificar. E eu quero começar entendendo, Marcelo, a situação em que o país estava, quando a gente fala em relação a dívidas, antes da pandemia, e o que você imagina, quais as nossas perspectivas de piora dessa condição com a pandemia. Tá, então vamos lá. Vamos classificar assim, já que essa situação, como que muita gente fala, tá todo mundo no mesmo barco, né? Não, não tá todo mundo no mesmo barco. Então vamos classificar aqui que nós temos 3 barquinhos que estão na mesma tempestade. Então a gente tem o barco número 1, que são pessoas que antes da crise, né, da pandemia, tinham reserva financeira. Então, essa família ou essa empresa que tinha essa reserva financeira vai passar por um período de crise, de pandemia, de quarentena, com maior tranquilidade e até mesmo terá oportunidades para aproveitar várias situações que vão acontecer. Por exemplo, fechou um comércio concorrente do lado, que não conseguiu aguentar, que não tinha essa reserva financeira. Então, você vai lá, você vai abraçar aquela gama de clientes daquele comércio que fechou. Como também terá a oportunidade de investir, de repente, em novas áreas, aí, porque você tem capital para isso. Tá? Aí nós vamos ter um barquinho número 2, que são famílias e empresas que não tinham reserva financeira, mas que ainda tinham linhas de crédito junto aos bancos. Tá? Bom, aí é um capítulo à parte, os bancos. A taxa Selic caiu para 2% ao ano, que dá 0,17% ao mês. Os bancos deveriam estar cobrando taxas de juros mais baixas, mas pelo contrário, a Selic reduziu e os bancos subiram as taxas de juros. Se eu empresto meu dinheiro, ele vale menos, mas se eu pego emprestado, o dinheiro do banco vale mais. Vale muito mais, exatamente. Apesar de muitos bancos estarem fazendo propaganda na televisão dizendo, olha, nós estamos aqui para ajudar você, brasileiro, nesse momento de crise. Nós estamos aqui para ajudar você, empresário, com taxas de juros pequenas, desde que você dê um imóvel em garantia. É ruim, né? Então, esse barquinho número 2 são as pessoas que têm capacidade, ainda têm linhas de crédito, mas é um momento delicado também. Deveriam estar cobrando taxas de juros mais baixas, mas não. O sistema bancário está cobrando taxas mais altas, tá? E tem o barquinho número 3, que são aquelas famílias e empresas que já estavam no vermelho antes da pandemia. Essas, com certeza, terão mais dificuldades daqui para frente. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Já vou começar por pergunta de telespectadores. Vamos lá. Marcelo, essa nossa telespectadora é a Jane. Obrigada pela participação, Jane. Ela diz que a dúvida dela é sobre as finanças. Ela ficou viúva,
se atrapalhou com o cartão e quer saldar o compromisso, que não é muito, mas sujou o nome dela. Agora ela não pode fazer outro negócio. A pensão é um salário. Como multiplicar isso? Não consigo guardar dinheiro, ela está falando. Bom, ela tem aí uma notícia excelente que ela falou pra gente, né? Sujou o nome dela, ficou com o nome negativo. Que bom, que assim não faz mais coisa errada, né? Que enquanto você tem Como ela linha de disse, ela se crédito, atrapalhou, não se atrapalha mais não agora, se atrapalha mais, por quê? Negativou o nome, você não tem mais linha de crédito, né? Sabe o que acontece, Jaque? É assim, a gente cresceu com a cultura da sobrevivência financeira. Você trabalha para quê? Para pagar conta, para pagar prestação. Nós não crescemos com a cultura do crescimento financeiro. Então, o brasileiro hoje, antes da pandemia, nós tínhamos 64% das famílias endividadas. Na última semana, esse número já bateu 68%, deve chegar a 80% até o final desse ano, tá? No caso da Jane, para de pagar o cartão de crédito. Quem tem cheque especial, para de pagar cheque especial. Nossa, mas como assim? O Marcelo está falando para a gente dar calote nos bancos? Calma lá, estou falando para você parar de pagar nesse momento. Não faça renegociação, não faça refinanciamento. Gente, olha só, comida requentada é bom? A gente come, mas não gosta. Peça recondicionada, você coloca no teu carro? Pode até colocar, mas também não Sabe gosta. que vai dar problema. Pneu recondicionado é bom? Também não. Então, ó, tudo que tem dentro de uma agência bancária que começa com re, sai correndo, não vale a pena. Ó, refinanciamento, olha que palavrão, reescalonamento de dívida. Tudo que tem refinanciamento dentro de um banco, parcelamento de fatura de cartão de crédito, você está multiplicando o valor da tua dívida, tá? E o banco é interessante, né? Mas ele só dá oportunidade para quem para de pagar. Para quem está pagando em dia, Jaque, você não consegue um acordo para pagar menos. O próprio gerente do banco já te dá a dica. Olha, eu não consigo fazer nada por você. Se você chega lá no banco e fala, ô gerente, olha, esse empréstimo está muito caro, eu preciso pagar um pouquinho menos. Tem como reduzir a prestação? Marcelo, eu não consigo reduzir porque você está pagando em dia. Então o próprio gerente já te fala, para de pagar, que aí o banco abre a oportunidade de negociar. Então no caso da Jane, como essa resposta vai matar a maioria das perguntas, tá? Então, se você tem dívida hoje, você deve aguardar, suspende o pagamento, claro. Tem um financiamento de carro, um financiamento de casa. Já até deixei aqui essa pergunta para ser a próxima. Ah, então eu vou guardar. Então você suspende o pagamento, aí o banco começa a te procurar para fazer um acordo. Você não aceita a primeira proposta, não aceita a segunda. Vale para cartão de loja? Tudo. Geral. Para de pagar. Carnê de, não vou falar loja. Carnê, para de pagar tudo. O que é importante nesse momento? Eu não estou falando para vocês pararem de pagar nada, sou eu. É ele que está falando. Sou eu. Sou eu que estou falando. Mas calma, ele vai explicar por quê. Vou explicar o porquê. Suspende esse pagamento por quê? Porque o banco vai abrir negociação, vai facilitar a tua vida numa negociação. E provavelmente um pouquinho mais para frente ainda, né, Marcelo? Depois de uns 6, 7 meses aí, você vai quitar a tua dívida pagando ela com desconto aí de 60% a 95% do saldo devedor. Então eu guardo esse dinheiro que eu estaria pagando a dívida? Exatamente. Então eu suspendi o pagamento, tá? Por isso que eu Ó, falei. dica aí para você, hein, Jane? Suspende o pagamento e esse valor que você pagava todo mês, vamos investir esse dinheiro. Parou tudo. Esse cara é doido. Ele manda eu parar de pagar o banco e virar de devedor, eu viro investidor. Sim, você investe o teu dinheiro e lá na frente, Jaque, com o valor que você paga mensalmente para o banco, a gente consegue quitar a dívida e ainda sobra dinheiro investido. Mas investe aonde? Na poupança? É claro que no banco não, é claro que na poupança não, que qualquer investimento de banco vai pagar hoje 70% do que rende a taxa Selic. Selic é 2% ao ano, poupancinha vai pagar 1,40% ao ano, que vai dar 0,12% ao mês, tá? Ou seja, não vai render nada.
Rende 0,12% se eu deixar lá. E se eu tiver devendo, eu pago quanto por mês? Pois é, hoje de manhã, estava analisando a dívida do empresário que me procurou, já que o banco tal está cobrando dele 14% ao mês de juros no cheque especial. Agora, se eu deixar meu dinheiro lá rendendo na poupança, eles me devolvem 0,12%. 12% ao mês, tá? Igualzinho, 14, Igualzinho. 0,12, igualzinho. Igualzinho, tá? Presta atenção nisso, né? Então, o que a gente faz? Eu paro de pagar o banco e aquele valor que eu pagava para o banco, eu vou investir essa grana, vou me capitalizar financeiramente, tá? E aí, em 3 ou 4 meses, sabe já que as pessoas ficam muito preocupadas com essa questão do nome negativado. Muito. Isso aí pega muito no emocional das pessoas. Só que assim, quem se preocupa com o nome negativado, nunca vai mudar a situação financeira. Porque a sua preocupação para ter nome limpo, o que é? Poder Ter fazer linha mais de dívida, crédito, né? fazer mais dívida. Não. Você tem que pensar em construir o teu próprio recurso financeiro. Só que quem paga juros, paga mais caro. E o mínimo? Pagar o mínimo. Olha, o que estava dando para eu pagar era o mínimo. Suspendo e guardo? Suspende e guarda. Sabe por quê? Mudaram as regras do cartão de crédito tem acho que 2 anos, salvo engano. Então é assim, se você paga o mínimo hoje... Ainda existe isso de pagar o mínimo, né? Existe, mas você paga uma única vez. Aí o banco já está autorizado pelo Banco Central, no próximo mês, a mandar para você um parcelamento da tua dívida em 24 parcelas. Então olha só, cartão de crédito. Sexta-feira estava analisando o cartão de crédito lá, cobrando 16% ao mês de juros da pessoa. Aí você paga o mínimo uma vez. No mês seguinte o cartão te manda a fatura, parcelando em 24 parcelas, cobrando a metade dos juros. Olha como o banco é bom. Em vez de 16, vai te cobrar 8%. Mas, gente, 8%. Em 24 meses, você faz a exponenciação desses juros, você vai pagar de 3 a 4 vezes o valor da tua dívida. Você aumentou, você vai ficar pagando por mais tempo. Você está pagando menos juro por mês, mas você ia pagar em 12, Mas agora o você vai prazo pagar é em maior. 24, você está pagando o dobro. Se o prazo ou é vai dar maior... igual ou mais, né? Então, a jogada de banco é igual empréstimo consignado, já. O banco chega, o pessoal vai na ilusão, o juro consignado é muito barato. É 2% ao mês. Tá, mas você vai pagar por... Você consegue fazer um consignado para pagar em 12 meses? Não. É de 48 meses para cima. Por quê? O banco ganha na evolução dos juros na linha do tempo. Agora, Marcelo, e se essa dívida é com um banco, mas é um financiamento de carro ou um financiamento de imóvel? Legal. Aí você não pode parar de pagar, tá? Por quê? Porque o banco tem uma garantia real, tá? E esses contratos, eles são regidos por uma lei do mercado financeiro, que é a lei da alienação fiduciária. Então, são contratos onde você deixa uma única parcela em atraso, o banco já pode tomar posse desse bem. Pode ter pago 80% do bem? Mesmo assim, está com 99% do bem pago, o banco mesmo assim, no caso do veículo, entra com a busca e apreensão, apesar que existe um entendimento do judiciário, já que, pessoal, sou da área financeira, não sou advogado, tá? Aqui há muito tempo nessa área, existe um forte entendimento judiciário, já que é assim, quando você pagou mais de 70% do financiamento de um veículo, o banco não pode fazer a busca e apreensão. Ele tem que procurar você para fazer um acordo. Por quê? Porque você já pagou mais de 2/3 desse carro. Tá? Então, quer dizer, falta pouco, tá? Mas agora, pode acontecer mesmo assim, pode né? acontecer. Os bancos entram. O banco é terrível, né? E imóvel? Imóvel, você não pode parar de pagar. No entanto, essa pandemia trouxe assim, uma brecha fora de série para quem está com problema de prestação de imóvel. Uhum. Que é o quê? As pessoas tiveram redução de salário ou ficaram desempregadas e os bancos reduziram a taxa de juro dos financiamentos imobiliários. Por quê? O imóvel ele tem a garantia, né? Então, abriu-se sim uma concorrência para você fazer portabilidade de empréstimo, de financiamento de imóvel, de um banco para o outro. Então, tem banco oferecendo taxa de juro bem menor do que o banco que você está hoje. Então, corre atrás, porque a portabilidade pode ser uma boa. Ah, Marcelo, mas eu procurei, vai reduzir 1,5% só. Gente, mas em quantos anos? 1,5% em 360 meses, 420 meses, é muito dinheiro.
Geralmente, essa troca, para finalizar, Marcelo, pode ter uma pegadinha de valor administrativo embutido? Eu tenho que tomar cuidado nessa portabilidade? Sempre tem. Sempre tem, Jaque. Além de tarifas administrativas, essas coisas, né? Tem previdência, você tem que fazer uma previdência privada, um seguro disso, seguro daquilo, enfim, né? Vou encerrar, vou convidar o Marcelo para voltar mais vezes, porque muitas dúvidas provavelmente permanecem, mas eu acho que o principal ele esclareceu para essas pessoas que pensam, estou pagando aqui um cartão, estou pagando o mínimo do cartão, continuo pagando, não consigo guardar dinheiro. Guarda esse dinheiro, exceto financiamento de imóvel, de carro, você guarda esse dinheiro por uns 6, 7 meses, depois negocia que esse dinheiro que você investiu da maneira adequada vai te render essa dívida quitada e se bobear ainda sobra, né? Ao invés de você parcelar por mais 24 meses essa dívida, né? Com certeza, Jaque. Sobra dinheiro e as pessoas precisam, além de tudo, não é só simplesmente parar de pagar. Tem que saber fazer a sua gestão financeira, se organizar financeiramente, para não entrar nisso de novo. Aproveitar o momento para mudar tudo, né? É o momento para que a pandemia veio trazer uma mudança, a necessidade de mudança na vida das pessoas. Essa crise econômica que nós vamos passar agora não é a primeira. Não vai ser a última. E não vai ser a última, e digo mais. Daqui para frente, crises econômicas serão mais constantes e frequentes do que foram até agora. Então a gente precisa ter o quê? Reserva financeira para poder enfrentar. Marcelo, então vamos parar aqui, que eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta, tem mais dúvidas que chegaram e a gente entende mais sobre esse assunto, porque todo mundo quer saber como sair das dívidas. Então não sai daí que daqui a pouquinho eu estou de volta. Nosso programa está de volta, esperando a sua participação. Vou deixar meu Instagram aqui, @JaqueStefano, para que você possa participar. Você pode também, a qualquer momento, acompanhar a nossa programação pela internet. Sabia que você pode ir lá para o nosso canal do YouTube? Aqui está o QR Code, você mira aqui o seu telefone ou na foto, né? Você vai para a foto e mira aqui, ou no aplicativo direto de QR Code. Você vai para o nosso canal do YouTube, onde você acompanha a nossa programação ao vivo, assiste os programas que já foram ao ar, aí você está vendo e fala, olha, esse tema está muito bom, esse programa está incrível, eu queria que alguém assistisse, lembrei de alguém que precisava assistir esse programa. Então, daqui a alguns dias ele está lá no nosso canal do YouTube, você pode copiar o link e enviar para quem você quiser, tá? Estou esperando você também, então, pelo nosso canal do YouTube, onde você acompanha a programação ao vivo. Se você ainda não é inscrito, pode se inscrever e no sininho ali ativa as notificações. Sempre que tiver vídeo novo postado, você vai ficar sabendo. E todos os programas, não só do nosso programa, tá? Todos os programas da RIT estão por lá. Eu volto a conversar com o Marcelo Segredo, que é coaching financeiro, e traz para nós dicas de como sair das dívidas. Marcelo, só retomando um pouco do que você falou no bloco anterior, eu achei muito importante essa informação que você trouxe, que traz também um fato. É necessário ter disciplina. Então, se eu escolhi, vou parar de pagar o cartão, porque eu não estou vencendo juros, ou não estou vencendo pagar o mínimo, não quero esse refinanciamento aí para mais 24 meses, vou por 6 meses juntar dinheiro, que vai ser exatamente o valor que eu estava conseguindo pagar da dívida. Mas não adianta, no mês que vem, guardou 2 meses, mudou de ideia. Passou um passarinho, você fala, vou ali comprar aquele passarinho. Não pode trocar, né? Não, não pode. Tem que continuar guardando. Tem que continuar guardando. Essa disciplina é importante, né? É o que a gente falou lá no comecinho. O pessoal não tem a cultura de crescer financeiramente. E sim a cultura de sobreviver só, né? Então, crenças limitantes, sabe, Jaque, de muitos anos. Quem casa quer casa. E quem vai financiar a casa vai financiar onde? Lá naquele banco, né? Que todo mundo já sabe. Então, essa questão de você simplesmente trabalhar para pagar a dívida, não dá. É por isso que o brasileiro anda tão endividado assim, tá? E o que acontece? A gente tem, de um lado, pessoas despreparadas financeiramente e, do outro lado, um setor bancário estruturado para que você esteja exatamente no ponto que você está hoje, que é endividado. Opa, como assim? O banco quer que eu esteja endividado? Gente, o sistema bancário é preparado para isso. Se não quisesse, as coisas não seriam como são, né? Não seriam como são.
Então, quando você vai, eu não estou falando aqui para vocês que gerente de banco é vilão. Não. O gerente de banco é um funcionário do banco que está lá para cumprir as regras do banco, vender produto bancário. Ele é treinado e é cobrado por isso. Se ele não atingir a meta no final do mês... Quem fica endividado é ele, né? Ele está no olho da rua. Ele tem que então, fazer sabe, a parte dele. E a pessoa, quando tem dívida, qual a primeira coisa que ela faz? Ah, eu vou conversar com o gerente do banco. Não! O gerente do banco não é teu consultor, não é teu coach financeiro, não é teu amigo. É funcionário do banco preparado para vender produto bancário. Sempre o melhor para o banco, né? Sempre o melhor para o banco. Ele vai vender o que é melhor para o banco e não o que é melhor para você. O que é melhor para você? Acorda, vou viver um degrau abaixo do que a minha renda permite, ou até 2. Vou me reorganizar financeiramente, preciso entender aonde eu errei, aonde eu estou errando, estancar aquele ralo lá, tem que parar o sangramento das finanças da família e geralmente esse sangramento está em hábitos que você tem, né, de aquela coisa de rede social hoje é um problema, né, Jaque? O pessoal só posta foto legal, né? Tudo Foi no perfeito. restaurante tal, não sei o que tal. Mas você sabe como que a pessoa está fazendo isso? Se ela está usando limite de cheque, de cartão de crédito. Então você não pode ir no embalo dos outros. Você tem que se organizar financeiramente. E para quem é casado e tem filhos, vou dar um recado assim, até para mexer bastante com o emocional de vocês, né? O que você está passando hoje é o que você quer para os seus filhos no futuro? Eu acredito que não. Ninguém quer ver filho passando necessidade financeira. Só que os pais são os espelhos dos filhos. Então, pensa bem o que você está fazendo. Começa a se reorganizar, a preparar um futuro financeiro para a tua família. Tem que trazer segurança. Olha, o Paulo de Santa Catarina diz que quitou uma dívida de financiamento, mas agora ele não consegue quitar outras aquisições. Ele quer saber se a restrição é válida. O que... Pode falar. Se a restrição financeira é válida... Eu acho que o que ele está querendo dizer é que ele não está conseguindo mais financiamento, deve ser isso, né? Ele ficou algum tempo com uma dívida e agora ele conseguiu quitar, agora está tentando outros financiamentos e não consegue mais. Glória a Deus por isso, né? Deus é bom o tempo todo. Fica feliz e para de fazer dívida. Deus né? é bom o tempo todo, meu amigo. Se organiza financeiramente, que olha, você fica 420 meses, a gente já falou sobre isso aqui no programa, você fica 420 meses pagando um imóvel, tá? Com o que você paga de prestação do imóvel, metade do valor da prestação, se você guardar esse dinheiro pela metade do tempo, você compra 2 imóveis à vista. Em 1/4 do tempo você compraria o imóvel à vista, então? Compra à vista. Que também há uma discussão se a gente deve ou não comprar imóveis hoje em dia ou morar de aluguel. Qual que é a sua opinião sobre isso, pensando nas dívidas? Se deve ou não comprar imóvel? Ou é melhor morar de aluguel? Ou depende do perfil de cada família? Depende, mas é assim, ó, o valor que você vai dar no imóvel hoje, vai, 500 mil reais, um exemplo, num financiamento de imóvel, você consegue fazer com um investimento aí que renda, de 4% a 5% ao mês na Bolsa de Valores, tá? Então, a gente está falando de 20, 25 mil reais de rendimento. Se você Com esse morar dinheiro, bem, pagando uns 5 mil, ainda te você mora sobra de uns 20. aluguel aonde você quiser, casa com piscina e tudo. Então, eu particularmente... Mas é importante ter um montante, né? Essa é a questão. Juntar o capital, sim, saber administrar, saber... É isso que eu estou falando, Jaque. Essa pandemia veio mostrar o quê? Olha, você não tem emprego estável, a economia não é estável, o mundo não é estável. Você não controla tudo, né? Você não controla tudo. Um vírus pode acabar com a tua vida, pode acabar com a tua empresa. Então, o que você precisa ter? Recurso financeiro. Quanto mais organizado você for, melhor vai ser, né? No meio de um problema desse, qualquer decisão que você vai tomar, eu preciso mudar de carreira, o que você tem que ter? Recurso financeiro. Eu preciso mudar de emprego. Recurso financeiro. Eu preciso mudar o ramo de atividade da minha empresa. O que você precisa? Recurso financeiro. Você tem que ter reserva financeira para tomar decisões com mais tranquilidade. O barquinho número 1, que a gente falou lá no começo, quem estava no barquinho número 1 não entrou em desespero. Não, eu tenho grana aqui que vai me manter por um ano e meio. Então eu vou ficar quietinho aqui, observando o que está acontecendo e
me aproveitar das oportunidades que vão aparecer. Que são as empresas que não vão fechar, né? Que são as empresas que não vão fechar. Agora, Marcelo, quando a gente tem esse montante, um bom dinheiro guardado, vamos imaginar alguém aí que recebeu uma herança. Vamos supor que a pessoa recebeu uma herança, um valor alto, R$500 mil. Esse valor está guardado e a pessoa pensa, abro um negócio, compro uma casa, compro uma bicicleta, o que eu faço com esse dinheiro? Você falou sobre esse rendimento médio. Agora, se eu retirar, então, vamos supor que seja 25 mil que a gente está falando de rendimento mês aí nessa conta rápida que a gente fez. 25 mil todo mês. Se eu tiro esses 25 mil e não mexo nos 500, continua rendendo 25 mil? É isso que eu quero saber. Quando a gente fala viver de renda, a gente pode mexer nessa renda ou isso vai mexer no valor total? Explica isso pra gente. Sim, eu tenho um cliente que na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, ele vendeu um imóvel que ele tinha. E na pandemia a empresa dele precisou fechar, tá? E ele ficou com 600 mil investidos, tá? Ou seja, o cara fechou a empresa e está tranquilo, porque os investimentos da Bolsa rendem essa média aí de 4% a 5% ao mês. No mês passado, a carteira de investimento dele rendeu 10%, ou seja, ele colocou 60 mil reais no bolso. Então, acho que até o pensamento de abrir ou não um negócio é muito importante. Você tem lá 500 mil reais guardado. Vou abrir um negócio. Mas esse negócio vai te render mais do que renderia o dinheiro guardado? Porque se for para você, o meu negócio vai me gerar 10 mil reais por mês. Mas peraí, o dinheiro guardado tá te gerando 20, 25 mil, deixa o dinheiro guardado, né? Exatamente. Esse não é momento de abrir novos negócios. A gente não sabe o que vai acontecer. Ontem já, que eu precisei comprar um produto para minha esposa, tive que ir no shopping. E eu fiquei assim, eram 5 horas da tarde, mais ou menos, fiquei assustado com o que eu vi. 70% das lojas estavam fechadas, tá? O comércio ainda não fechou de vez. Por quê? Porque existe a expectativa do final do ano, do 13º salário. A partir de janeiro é que a coisa vai pegar. Que a gente vai saber a verdade, né? A partir de janeiro que a gente vai saber a realidade da nossa economia. E, infelizmente, eu não sou aqui mensageiro do apocalipse, mas a coisa não vai ser muito boa. As perspectivas não são boas. Então, esse é o momento do quê? Preciso pensar na minha subsistência familiar. A grana que eu tenho guardada, mantém a minha família por quanto tempo? Eu tô cheio de dívidas. Meu irmão, para de pagar dívida agora. Você tem que pensar na sua subsistência familiar. Entendeu? Então... E para quem tem financiamento e não está conseguindo pagar, como que ficou a questão da possibilidade ou não de tirar essas pessoas da casa agora? Porque também houve um entendimento de que não é momento de despejo, seja para quem paga aluguel ou até mesmo para quem está financiando imóvel. A maioria dos bancos, para quem tem financiamento ou das financiadoras, já deu aí um prazo de alguns meses e jogou lá para frente. Lógico que você vai pagar esse valor, não pense que foi um brinde do Papai Noel, porque isso não existe. Mas, de qualquer maneira, como fica essa questão agora, Marcelo? Já, os bancos anunciaram essa flexibilidade, mas não colocaram em prática para quem tem imóvel financiado. As pessoas estão perdendo os seus imóveis. Na última semana, eu fui procurado por 5 famílias que já receberam a carta de que o banco leiloou os seus imóveis. Eles achavam que estava dentro dessa flexibilidade. Os bancos não respeitaram. Os bancos estão tomando os imóveis das pessoas. Mas ele pode entrar com processo nesse caso? O que vai fazer? Para onde vai? O vai? banco não precisa mais entrar, devido à lei da alienação fiduciária, Jaque, o banco nem precisa mais entrar com ação judicial. Ele simplesmente vai no cartório, faz a transmissão de posse da baixa na hipoteca, tira o imóvel do nome da pessoa, passa para o nome dele e na semana seguinte ele está levando a leilão. Tá? Então, a pessoa que tem imóvel está com dificuldade de pagar, ela tem que entrar assim com uma ação na justiça, provando, olha, eu tive uma redução na minha renda, antes que é uma exigência, até legal, isso assim, uma exigência que o banco faz para provar o financiamento do teu imóvel. Olha, a prestação não pode ultrapassar 30% da tua renda. Horas. Se eu não ganho mais aquilo que ganhava Se eu não ganho mais aquilo, eu vou para a justiça e infelizmente você tem que ir para o judiciário. Porque se você procura o banco, ele não quer nem saber. Então eu vou para a justiça, provo que eu tive uma redução salarial e chamo o banco para fazer a readequação. Nesses casos, a gente tem conseguido ajudar as pessoas a não perderem os seus imóveis.
E o judiciário tem sido flexível nesse sentido. Mas não espera então, viu que não está conseguindo mais pagar, já procura ajuda o quanto antes. Exato, só que a pessoa faz o quê? Ah não, é com 3 parcelas só que o banco vai pegar meu imóvel. Não, pela lei da alienação fiduciária, com apenas uma prestação em atraso, o banco já pode fazer. E os bancos estão enxergando o quê? As pessoas não vão ter dinheiro para pagar, eles não estão esperando vencer 3. Já estão tentando leiloar o quanto Já estão antes. leiloar rapidamente. Chegou uma pergunta para a gente do Miguel de Maceió, ele é de Maceió, em Alagoas. Obrigada pela participação, Miguel. Tenho dívida de financiamento e cartão. Como diminuir os juros abusivos? Pode haver juros abusivos? Bom, como a gente tem esse entendimento aí do que é um juros abusivo? Olha, Jaque, é assim, existe a taxa média de juros de mercado, tá? Que no caso do cartão de crédito, a taxa média fica em torno de 10% ao mês, o que já é um absurdo, né? Considerando a Selic de 2% ao ano. Mas os cartões cobram 16%. Dá vontade de rir, né? 2% ao ano. A maioria dos cartões cobram 16% ao mês. Então, se eu tenho uma taxa média de 10%, eu tenho como contestar esses 16%. Mas cartão é mais fácil, né? Não gasta tempo, não gasta lábia com o banco. Para de pagar e deixa os caras virem atrás. Eles mesmos vão diminuir esses juros, né? Na hora E vai de você guardando a pagar grana. à vista. Sabe por quê, Jaque? É assim, quando o banco te empresta dinheiro, tá? Então a gente tem assim, ó, tem a taxa Selic, que é 2% ao ano, e tem os juros que nós mortais pagamos para os bancos, tá? Então vamos supor, o banco cobra, a Selic é 2% e o banco te cobra 10% ao mês. Dentro desses 10%, tem 40% que o banco já coloca ali como gordura de margem contra a inadimplência, tá? Então, numa taxa de juros de 10% que o banco está te cobrando, 4% ele já cobra a mais, prevendo que a Jaqueline não vai pagar essa dívida, mas o Marcelo, que também é cliente do mesmo banco que a Jaqueline, paga em dia, está pagando a dívida pela Jaqueline. E Okay? assim vai se equilibrando, né? Assim para que o eles banco- continuem ganhando muito dinheiro. Exatamente. E sem contar, já que quando você para de pagar uma dívida, o banco vai e declara essa dívida como prejuízo no imposto de renda dele. E ali, fazendo a dedução do imposto de renda, ele recupera mais 22,5%. Tá? Então o banco nunca toma prejuízo. Ele nunca sai perdendo, né? Não vai dormir com remorso. Ah, eu parei de pagar o banco, ele vai quebrar. Não, ele não vai. Tá? Também não estou falando Quem vai de novo. pagar é a gente se continuar pagando todas as taxas. Ele não está falando para dar o calote, né, Marcelo? De novo, não estou falando para dar calote. Se organiza financeiramente. E paga suas O dívidas. que pagava de juros, eu vou guardar esse dinheiro, vou investir, colocar o dinheiro. Olha só que interessante, você vai parar de pagar juros e vai receber juros do seu dinheiro que está investido. E com esses juros você paga o banco. Capaz ainda de sobrar um dinheiro para a gente aprender. A partir daí é só pagar à vista, parar de financiar a maioria das coisas, né, Olha, Marcelo? Jaque, eu comecei a ensinar a minha filha em janeiro desse ano a fazer investimento. Ela tem 13 anos. E o bichinho do investimento pegou ela, né? E é muito legal porque quando a pessoa percebe que o dinheiro dela rende, Ela se fascina por isso, muda né? a cabeça dela. Então comece, tá? Muda a cabeça. Marcelo, prazer te receber aqui. Prazer Muito é meu. obrigada. Quem quiser entrar em contato, site marcelosegredo.com.br. Volte